Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito a vereadora Rosi Crestani que realize a leitura do versículo da Bíblia. E levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixarás vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tropeçará. Palavras do Senhor. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, vereador Jubanski, que realize a leitura do expediente. Expediente de 12/5/2025. Despacho do Ministério Público de Santa Catarina referente ao requerimento número 211/2025 e da autoria do vereador Cezão do Táxi. Ação direta de inconstitucionalidade do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, comunicando a inconstitucionalidade da Lei número 7.044/2025. Comunicado do Transfer Gov sobre alteração ou atualização nos planos de trabalho referentes aos recursos de emenda parlamentar do deputado federal Ricardo Guide. Ofício número 5.048/2025 do Ministério da Previdência Social em resposta ao requerimento número 36/2025 de autoria de toda a edilidade. Ofício número 5.198/2025 do Ministério da Previdência Social em resposta ao requerimento número 93/2025 de autoria de toda a edilidade. Ofício número 46/2025 do Hospital Santa Cruz de Canoinhas em resposta ao requerimento número 186/2025 de autoria da vereadora Cátia Lescovski. Ofício número 106 e 116/2025 do Gabinete da Prefeita encaminhando projeto de lei ordinário número 41/2025, que altera o artigo 1º da Lei 3.328, de 1/8/2001, que denomina Fundação Cultural Remy Wendt Mayer. Projeto de lei ordinário número 42/2025, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Tribuna Livre. Emanuel Siloc, gerente da empresa Hiperoff Limitada. Ordem do dia, 12/5/2025. Indicações. Indicação número 182 de 2025, de autoria do edil Ivan Kraus, que solicita à senhora Juliana Massaop, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a recuperação das calçadas na rua Guilherme Proust, tanto em frente à Rádio Clube quanto ao lado oposto da via. Indicação número 183 de 2025, da autoria do edil André Flenick, que solicita à senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rutilio Reder, secretário municipal de planejamento, e à senhora Camila Lima, diretora do Tracan, realizar a manutenção completa do semáforo localizado em frente à agência do Banco Itaú, avaliando a possibilidade e necessidade da aquisição de equipamentos reserva para acelerar a manutenção. Indicação número 184/25, da autoria do edil André Frenning, que solicita à senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a manutenção do bueiro destampado na rua Basílio Minhuc, ao lado da residência número 427. Indicação número 185, 2025, de autoria do edil Cezão do Táxi, que solicita à senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Tírio Reder, secretário municipal de planejamento, a instalação de iluminação pública na rua Pedro Batista de Bastos, considerando que existem hipóteses no local, porém sem as luminárias. Indicação número 186, 2025, de autoria da vereadora Rosi Crestani, que solicita à senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, melhoria nas ruas Rosi Zaniolo Freitas, Cândido Freitas, Frederico Aque e João Fedalto, no bairro Industrial 1. Indicação número 187, 2025, de autoria da vereadora Rosi Crestani, que solicita à senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, ao senhor Rafael Tírio Reder, secretário municipal de planejamento, que verifique junto às operadoras de telefonia móvel a viabilidade da instalação de uma torre de telefonia celular no distrito de Marcílio Dias. Indicação número 188, 2025, de autoria da vereadora Cátia Lescovski, que solicita à senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e a senhora Franciele da Costa
Costa da Cola, secretária municipal de saúde, que troquem a programação jornalística da TV da UPA por vídeos educativos sobre saúde. Seria isso, presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito que seja informado se há vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador André Frenick. Com a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste pelas redes sociais e também aqui presencialmente. Em especial, cumprimento minha amiga Camila Lima, que já esteve aqui nesse plenário, hoje representa o Detracano município. E a ela é uma das minhas indicações, que é sobre o semáforo no Itaú. Hoje à tarde conversamos e a Camila me falou que já foi realizada a manutenção. Então eu agradeço pela pronta resposta, né? Nós tínhamos conversado no final de semana. Hoje eu formalizei o pedido, mas o problema já foi resolvido. Tem uma outra indicação minha, que é referente a um problema que nós temos em quase todo o município, que seriam os bueiros abertos, ou mal tampados, ou que passaram-se veículos de grande porte e acabaram deteriorando aquele bueiro. E nesse caso, na rua Basílio Menhuque, não é diferente. Teve um fluxo de veículos ali que acabou danificando e é necessário a manutenção. Nós sabemos o quão complexo é, dependendo do material. Se for metálico, ele pode gerar roubo. Se for de concreto, passa um veículo em cima, ele vai quebrar. Então é uma situação complexa que nós temos que estudar no município para diminuir a manutenção, que está sendo bem ampla. Então, gostaria de agradecer a todos. E é isso, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito o primeiro secretário se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Convido para que use a tribuna o senhor Emanuel Silotti, gerente da empresa Hiperoff, pelo prazo regimental de 10 minutos. Boa noite a todos. Como falado, meu nome é Emanuel, sou gerente do estacionamento rotativo aqui de Canoinhas, né? Hoje estou aqui disponível como uma solicitação da Câmara de Vereadores para a retirada de algumas dúvidas referente ao estacionamento rotativo, sobre a operação do estacionamento rotativo, assim como todas as dúvidas de como que a gente está trabalhando e desempenhando o papel aqui em Canoinhas. A gente entende que é um assunto bem polêmico e por isso a gente optou por estar aqui e agradecer o espaço de vocês, vereadores, para estar divulgando também alguns trabalhos que a gente vem fazendo, informações pertinentes que podem ter alcance junto com a Câmara de Vereadores para os munícipes e para os condutores de Canoinhas. Obrigado. Senhor presidente? Sim. Acredito que eu seja mais a base de questionamentos, né, semana. Eu pedi que o Márcio inicie, já que eu vou fazer algumas perguntas, tá, relacionadas ao processo, mas a primeira que eu vou fazer é uma situação um pouco mais antiga, que eu só vou perguntar a ti sobre que providências. Até, Emanuel, pode ficar tranquilo, nosso objetivo não é massacrar, é mais para tirar dúvidas, né, sobre como é o funcionamento, o que a gente pode trabalhar para melhorar. Há um tempo atrás eu recebi essa imagem, não só essa, mas o pior que eu recebi por grupo de outro município de uma forma de deboche contra Canoinhas, tá? Sobre essa pintura que foi feita. Na época foi mandado não lembro se uma indicação ou requerimento de minha parte para o rotativo. Eu gostaria de saber da sua versão o que foi feito para que esse tipo de pintura precária não se repita no município. Lembrando que é uma das atribuições de vocês no contrato do município fazer essa pintura. Aproveitando ali, né, houve outras questões, né, que falaram que os funcionários não estavam usando EPI, o equipamento adequado. O que foi feito então desde então? Então, essa pintura ela é uma pintura uma foto bem antiga, né? A gente teve, como a gente faz as pinturas no final de semana, justamente para não atrapalhar o fluxo do comércio aqui em Canoinhas, ela foi feita no sábado à noite. E como a gente precisava fazer com agilidade para fazer, o pessoal que trabalha para a gente acabou fazendo sem a forma e acabou saindo dessa forma. Assim que chegou essa informação para a gente, que foi feito dessa forma, no domingo mesmo, foi feita essa pintura no sábado à noite, no domingo mesmo a gente foi lá e fez a readequação.
A empresa tem formas que utilizam para o 60+, para o idoso. Inclusive, esse idoso ele não está sendo mais utilizado. Então, ele só se utiliza mais o 60+. Então, não tem mais escrita. Mas, para manter a ordem, até para o pessoal que não tem muito conhecimento, a gente está mantendo o 60+, e a escrita do idoso do lado. Obviamente, tudo com forma, tudo certinho. Esse, por conta da correria, por conta do pessoal querer agilizar todo o processo, acabou fazendo sem a forma meio que na mão. E no que aconteceu essa situação, no sábado à noite, no domingo a gente já estava lá, já refez o processo, já ficou tudo certinho, já pintou certo. Inclusive, todas as outras pinturas foram feitas com forma, justamente para sair no padrão. Tanto o padrão do 60+, quanto o padrão do PNE, que é do portador de necessidade especial. Certo, muito obrigado pela resposta. A gente espera que não se repita, né? Que a solucionar. Errar, todo mundo erra, né? O importante é achar uma solução. Obrigado. Um segundo ponto que eu gostaria de levantar é sobre uma pesquisa de satisfação que foi enviada aqui a essa casa. Bom, eu já adiantei aqui, eu sou acadêmico, já sou formado em engenharia, mas estou cursando bacharelado em estatística. E quando a gente faz uma pesquisa, a gente tem que ter inicialmente uma metodologia. Tudo bem que é uma pesquisa interna que vocês fizeram. Porém, quando ela foi mandada para essa casa, ela acaba sendo publicizada. E toda pesquisa pública, ela tem que ter uma assinatura de um responsável técnico, que é alguém formado bacharel em estatística. É um profissional raro, eu entendo, né, que seja uma pesquisa... É mais complexa, nós seguimos esse padrão, porque quase não achamos hoje um profissional com essa formação. Mas eu gostaria de saber mais detalhes dessa pesquisa, quando ela foi feita, qual foi a amostragem, qual a metodologia, se você tiver essas informações, e outros detalhes que possam a gente ver, que facilite para nós, como vereadores, verificar não só a veracidade, mas que ela cumpriu uma metodologia adequada com aqueles dados condizentes. Então, essa pesquisa ela é feita de 6 em 6 meses. A empresa faz essa pesquisa por meio das nossas funcionárias. São as nossas supervisoras. Então, a gente tem 2 supervisoras que trabalham no estacionamento rotativo, que têm a função de orientar e cuidar das monitoras. Então, a gente repassa essa função para as supervisoras, e elas trabalham diretamente no comércio e com os condutores que estão trabalhando que estão na rua. Então, elas fazem uma pesquisa com todas as perguntas que foram elencadas ali, estão entregues para vocês. E para a forma de comprovação, a gente tem todas as informações, a gente tem todas as folhas, todos os requerimentos que a gente assinou e pegou os dados, tanto o nome quanto o telefone da pessoa que foi entrevistada. Então, o que a gente pode fazer para vocês como método de comprovação, né? Como o senhor mesmo falou, é difícil a gente achar um estatístico, mas como método de comprovação a gente vai anexar, junto a essa resposta do requerimento que teve, a gente vai anexar todas as pesquisas que foram feitas. Todas as folhas, todas as entrevistas que foram feitas, elas têm nome e telefone para comprovar. Então, caso a pessoa sinta-se lesada e ache que não tenha comprovação, não tenha nenhum tipo de validade, a pessoa vai ter o direito ali de ligar o telefone. A gente só tem que ver essa questão da divulgação do LGPD para não ter problema de telefone e tudo mais, mas a gente vai encaminhar para vocês, em forma anexo à pesquisa, todas as folhas que foram assinadas e recebidas pelo condutor na rua. E assim pode ter a comprovação dele que foi feito, foi respondido da forma que está as informações para vocês. E a escolha dessas pessoas foi aleatória? Foi entrevistar pessoas na rua ou teve alguma metodologia para selecionar? A gente priorizou uma supervisora, ela trabalhava com os condutores, a gente abordando os condutores na rua. Então, a pessoa que queria, né, responder, obviamente, a gente nem todos querem receber, não querem responder as dúvidas, mas uma trabalhava diretamente com o condutor e outra fez pesquisa dentro dos comércios, para saber qual que era a opinião do comerciante referente àquelas perguntas que estão elencadas ali. Não, tranquilo, eu agradeço, né, porque a gente comentou isso na sessão passada, foi um tema importante. Para finalizar, né, minha fala, os outros vereadores têm muito mais perguntas, então, para não entrar nos temas que vão ser debatidos pelos outros vereadores, uma sugestão que eu já dei, e eu vou fazer uma crítica agora à empresa, você é um funcionário da empresa, então essa crítica não é você, não me leve a mal, tá, Emanuel? Mas as respostas que vieram, considerei muito simplistas e até mesmo desrespeitosas, de alguma forma, o que a gente viu como sugestão. Dá a impressão, a gente só vai fazer o que está no contrato. É o que está ali, não vamos mudar.
E uma sugestão que já foi amplamente debatida nessa casa e solicitada é uma tolerância de alguns minutos para a pessoa até buscar, principalmente o pessoal que vem do interior e que não tem tanto acesso às tecnologias digitais. Eu vejo que hoje nós vivemos no mundo digital. Tivemos até recentemente uma reunião com a NTI, onde eu participei, em que foi falado, a gente pensa no mundo digital, mas não podemos esquecer de incluir aquela pessoa que não tem uma facilidade com a realidade digital. E nós vemos muito no município, a gente cita o interior, que é onde tem maior proporção desse público, mas em todo o município nós temos pessoas, inclusive jovens, que não têm uma facilidade de fazer um uso de um aplicativo. Um aplicativo de vocês, eu elogio, eu acho muito bom. Tem alguns ajustes a serem melhorados, vão ser citados por outros vereadores aqui, mas o fato de ter um aplicativo já é um avanço, já é uma facilidade. Mas o que eu peço é um cartão de tolerância, uns 5 minutos, talvez um pouco mais, 10, 15 minutos, para que a pessoa possa achar um comércio ou alguém que venda um cartão e fazer. Eu tenho um exemplo que acredito que o doutor Ivan vai citar, ou o Jubanski lá de Porto União, como é feito, que são exemplos que estão dando certo em outros municípios e o que nós podemos adaptar. Como eu disse, o nosso objetivo é melhorar o serviço. Em nenhum momento a gente quer massacrar quem vem aqui. O ideal é que a gente troque ideias, sugestões e vê a possibilidade de melhorar o serviço para que seja bom para toda a população de Canoinhas. Já deixo aqui claro a minha opinião, nós não podemos ficar sem um serviço de rotativo, mas alguns ajustes têm que ser feitos. Nossa cidade precisa ter. Quem lembra como era um pouco caótico o estacionamento, hoje não está perfeito, mas já foi bem pior. E quero essa sugestão, ver se essa possibilidade de melhoria nesse sentido de dar uma tolerância. Certo. Então, mais alguma parte? Senhor presidente. vai responder? Não, pode. Sim, a resposta. Perdão. Então, a questão da tolerância é uma questão muito debatida, né? Sempre foi debatida a questão antes. A questão da tolerância antes, ela tem duas questões muito complicadas da gente se lidar. A gente dá 10 minutos de tolerância após o uso de 1 hora. Isso é uma forma mais fácil de você ser controlado. O que acontece se você dá uma tolerância antes? Você não tem uma forma eficaz de fazer o controle do tempo de permanência na vaga. O que acontece? Vou dar um exemplo bem abrangente. A Rua da Caixa Econômica, por exemplo, ela é um setor que uma menina administra, que ela faz todo o controle. Então, da Caixa Econômica ali é aquela quadra, por ser um local muito movimentado, a gente deixa uma menina destinada ali com o suporte das supervisoras. Se você dá 10 minutos de tolerância antes no nosso sistema, a menina ela tem que passar primeiro, colocar o cartãozinho ali que ela passou. Isso a gente não tem o controle de quanto tempo antes a pessoa estava estacionada. Ela vai fazer todo o setor dela, que ela vai girar em torno daquela quadra, para depois retornar lá e ver se o veículo estava lá. Então, esse controle do tempo de permanência na vaga antecipadamente, não tem como a gente ter. A gente tem até um projeto que a gente está em discussão, encabeçado pela Camila, do Departamento de Trânsito, para a gente pensar numa questão junto ao aplicativo. A gente dá essa tolerância dos 10 minutos de gratuidade antes, mas acionou, você tem 10 minutos de gratuidade no seu aplicativo e, posteriormente, passando os 10 minutos no aplicativo, começa a cobrar. Porque dentro do aplicativo, a gente tem uma forma de controlar. Você vai lá, abre o aplicativo, a gente consegue controlar quanto tempo você está ali. Sem ser no aplicativo de uma forma digital, a gente tem uma operação que não vai ser eficaz. A pessoa, em vez de ficar 10 minutos ali, a pessoa vai ficar 30, 40 e vai beneficiar o infrator. E não quem faz realmente o uso da tarifa e paga certinho. Senhor presidente. Sim. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Boa noite aos funcionários da casa, público aqui presente, a imprensa. Boa noite, Emanuel. Emanuel, eu fiz um requerimento há um tempo atrás solicitando informações referente à nota fiscal. Porque muitos moradores de Canoinhas questionam como que funciona. Por exemplo, eu tenho o aplicativo, mas quando eu preciso comprar o cartão, porque por algum motivo estou sem celular, enfim... eu compro esse cartão e como que fica a questão da nota fiscal? Eu fiz esse questionamento porque muitas pessoas que compram, né, o cartão estavam me solicitando isso. E a resposta que veio para mim foi a seguinte: a empresa Hiperoff emite notas fiscais para todas as transações relacionadas à administração do estacionamento rotativo municipal, conforme exigido pela legislação em vigor. As notas fiscais podem ser emitidas diretamente na sede da empresa,
com o recibo provisório emitido no ato da compra do crédito. Como que funciona isso para o cidadão que compra pessoalmente, com as agentes ali? Como que eles fazem se eles quiserem uma nota fiscal? Certo. A gente tem duas formas de fazer essa questão. O recibo provisório fiscal, que é o RPS, se eu não me engano, é uma sigla. As meninas, elas podem estar emitindo esse recibo e também podem, caso a pessoa não queira, pode estar emitindo um recibo manual. Então, por exemplo, o Emanuel vai fazer uma compra de 10 cartões de 1 hora lá na rua com a monitora e eu estou pela Hiperoff, então eu preciso dessa comprovação que eu fiz essa compra. Eu vou solicitar para a monitora um recibo provisório e pode estar entrando em contato com a gente tanto no telefone quanto presencialmente no escritório e a gente vai ematir a nota fiscal no valor do recibo fornecido. Então eu vou lá, tem R$20 lá no recibo, a gente vai ver o recibo, vai emitir a nota fiscal, a gente pode enviar por e-mail. Emanuel, eu comprei e acabei indo para fora, eu sou viajante, né? Então eu comprei e voltei para minha cidade natal, então a gente tem o número do recibo lá, então só passa o número do recibo para a gente emite a nota fiscal e envia por e-mail, para que não tenha nenhum problema. Entendi, mas é só se a pessoa que estiver comprando solicitar. Isso, se a pessoa solicitar, a gente emite. Só mais uma situação, até uma sugestão também, né? Claro, queríamos que essa sugestão fosse não só para aplicativo, porque a gente sabe que tem muitos moradores de Canoinhas, né? Que eles realmente não sabem pegar o celular, baixar um aplicativo, estar utilizando por ali. Tem muita gente hoje em dia que não sabe fazer isso. Mas o prefeito de Chapecó, o João Rodrigues, ele até colocou um vídeo nas redes sociais que lá, a empresa do rotativo lá, o que acontece? A pessoa tem o crédito no aplicativo, a agente de trânsito passou, viu que a pessoa não abriu a vaga, ela consegue abrir utilizando aquele crédito ali que está no aplicativo da pessoa, pela placa do carro, e aí não gera a multa. Às vezes já aconteceu comigo de eu achar que eu tinha aberto a vaga e na hora de clicar, por algum motivo ali, o aplicativo travou e eu não abri e levei a multa depois. Eu tenho certeza que acontece com muita gente isso. Então fica essa sugestão, né, para que seja visto como foi feito em Chapecó isso com a empresa de lá, que eles conseguem dessa forma, se a pessoa tem o crédito no aplicativo e não abriu a vaga, a própria agente ali consegue fazer a abertura utilizando o número da placa. Então, vereadora Tati, o que acontece? A lei de Chapecó é um pouquinho diferente. Eu fui pesquisar depois que o pessoal acabou falando, eu fui dar uma olhada de como que funciona lá. Aqui em Canoinhas, o uso do aplicativo ele é de forma fracionada. O que significa isso? Eu fui lá, estacionei, usei 15 minutos, eu pago pelos 15 minutos. Eu fui lá, estacionei e por 30, eu pago por 30. É fracionado. Isso é lei e a gente precisa cumprir isso no aplicativo. Na legislação de Chapecó, o que acontece? A partir do momento que você estaciona e aciona o débito automático, é obrigatório a pessoa, quando ela vai abrir, a pagar R$ 7,50, o valor de 3 horas. Então, quando você faz a abertura, quando a monitora faz a abertura, não existe forma fracionada como é solicitado aqui em Canoinhas, certo? Então, lá em Chapecó, a monitora, que não é monitora, se eu não me engano, lá é só aluguel de sistema, não é operação do estacionamento rotativo por empresa, tá? O agente de trânsito passa lá e a abertura ela é direta para 3 horas, certo? Então não tem forma fracionada lá. A pessoa passa, provavelmente deve ter a forma de abrir no aplicativo, mas se ele passar, não vai ser fracionado. Então a legislação aqui diz pra gente que a gente precisa dessa questão fracionada, certo? Então por isso, lá eles já cobram R$ 7,50 já na arrancada. Mas essa situação a gente poderia fazer fracionada aqui? Não, porque daí você vai abrir e você não vai fazer fracionado o processo. Se a menina for lá e abrir por 2 horas, que é o tempo máximo, a gente vai cobrar R$ 4,00 direto do débito automático da pessoa. Entendeu? Então você já está tirando o direito da pessoa abrir e ser cobrado de forma fracionada. Entendeu? Não sei se fiquei claro. Entendi, mas eu acredito que a gente talvez ainda conseguiria fazer dessa forma fracionado, porque a pessoa volta e vai lembrar de fechar o aplicativo, vai fechar ali a vaga. Porque hoje funciona assim, eu estacionei meu carro, eu vou abrir a vaga no aplicativo e até o horário que eu fechar a vaga, ele vai estar computando ali.
Seria a mesma coisa, a gente abriria, a gente, né, a monitora, abriria essa vaga, a hora que a pessoa chega no carro, ela vai fechar a vaga, não seria fracionado também? Não, porque daí a abertura da vaga é pela monitora, não é pelo usuário, no caso, né? Lá as pessoas não abrem a vaga em si, quem vai abrir, no caso, é o agente de trânsito. E aí seria um problema no aplicativo, então, que vocês não conseguiriam alterar isso? A gente pode ver a viabilidade de fazer essa alteração. Ah, ótimo. Só o último questionamento, você mencionou ali que para o cartão, né, para a vaga de 1 hora, tem uma tolerância de 10 minutos. E para a vaga de 30 minutos, hoje existe alguma tolerância de 5, que seria proporcional? Tudo bem. Obrigada. Nada. Mais alguma parte? Senhor presidente? A vereadora Kátia tinha pedido, vamos... Hoje ainda é dia das enfermeiras, então vamos... Muito obrigada. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha presencialmente, pelas redes sociais. Manuel, muito obrigada pela sua presença aqui. Como disse o vereador André, nós não estamos aqui para massacrar ninguém, né? É uma conversa, né? A gente entende que o senhor é o responsável pela empresa, não é a empresa, né? Existe um contrato também que a gente precisa avaliar. Concordo em todos os questionamentos já inferidos anteriormente, né? Gostaria de trazer aqui algumas coisas que me chamam a atenção dentro do serviço do rotativo. Uma das questões, a rotatividade das pessoas que trabalham, né? A quantidade de pessoas que não permanecem, né, dentro do serviço. Imagino que também, por ser um serviço a céu aberto, está exposto às condições climáticas, né? E me chama a atenção essa rotatividade que realmente é bem grande. Uma coisa que eu gostaria de questionar é a questão da pintura das vagas, né? Não, como o vereador André colocou, assim, a pintura, a qualidade da pintura, mas também de se há um roteiro de pinturas por toda a área que é coberta pelo rotativo. Se tem uma programação, seja mensal, bimestral, como é que funciona essa programação? Lembrando, né, que eu acho que é importante deixar claro para a comunidade que a pintura do rotativo, das vagas do rotativo, né, as pinturas da pista são responsabilidades da prefeitura e o rotativo também, a Hiperof, a gente fala rotativo, mas né, a empresa fica responsável pela pintura na área de abrangência do rotativo, né, não das demais. Chama atenção, né, gostaria, né, de perguntar ainda em relação às notas. Não há uma obrigatoriedade de emissão a nota a todo o serviço prestado ou a toda a venda de serviço? Né, não haveria essa obrigatoriedade? Nós vamos, depois, se for preciso, eu repito as perguntas, né? Mas que também gostaria de saber se o senhor chegou a ter conhecimento do parecer do Conselho Estadual de Trânsito que veio para essa casa, né, trazendo que esse contrato, se não me engano, ele é de 2019, né? E nesse contrato, ele veio anterior a alguns pareceres já emitidos também pelo Conselho. E um dos principais documentos citados nesse parecer é o parecer 378 de 2021 do CETRAN de Santa Catarina, que está em vigor e que ele traz como irregular a cobrança, né, a geração de música, porque a pessoa responsável que está passando lá no carro notificando, ela emite uma notificação e não a multa, né? Mas que a transferência dessa notificação para um ente habilitado a multar é irregular, que quem deveria fazer é um agente público, né, habilitado a gerar essa multa, né, que no caso não é a empresa. Então, segundo o parecer, isso fica, né, constatado. Como é que vocês entendem isso, né? Nós pedimos um parecer do Poder Executivo aqui sobre o parecer do parecer, né? E aí também gostaria do seu parecer sobre o parecer. Como é que o senhor entende isso e as formas de que a gente possa estar trabalhando para regulamentar isso, né? Porque o parecer ele é de 2021, já emitido pelo Conselho, né? O parecer que veio para nós agora é novo, né? Ele data agora do começo do dia 23 de abril, mas que já tem uma outra documentação. E o contrato, como a gente falou, já é antigo. Então, é uma coisa que eu penso que tem que adaptar, né? Como o vereador André disse e outros disseram, eu entendo realmente a importância de nós estarmos com o sistema rotativo na cidade, né? Há uma distribuição de vagas, isso é importante, inclusive, para o comércio, mas que a gente precisa
alinhar as coisas, né? Prestar atenção em entrelinhas que trazem disputas contratuais, como, né, já foi lembrado aqui, mas aquilo que está de acordo com a lei, a gente precisa estar adaptando mesmo que o contrato esteja vigente ainda. Seria isso. Muito obrigada. Então, vamos por partes, né, vereadora? A primeira questão é a questão da rotatividade, né, das meninas, né? Realmente a gente tem uma grande rotatividade das meninas no processo. São 2 pontos que a gente sempre deixa elencado quando a gente vai conversar com as meninas no processo de contratação. O primeiro é o atendimento ao público, contato com o público, e depois é o tempo. Faça sol, faça chuva, é um processo bem difícil. Perdão. Mais uma coisa, por que se contratam só meninas? Então, a gente já teve... Então, vamos responder, né? Então, a gente já teve uma questão... e tudo vai se elencar tudo junto, na verdade. A gente já teve questões... A gente já, em outras cidades, a gente tem uma experiência com masculino, né? E não foi uma experiência muito boa. Por quê? As meninas, no dia a dia delas, eu quero que vocês entendam, e até um pedido para a Câmara de Vereadores e para todo mundo, principalmente para os veículos de comunicação, a gente... Escuta muita coisa durante o nosso dia a dia. Eu sou gerente e eu faço alguns atendimentos ali na frente, e a gente tem muito problema com, principalmente, a educação do povo. Principalmente nesse momento que a gente está passando agora, de estabilidade, de algumas dúvidas levantadas, né? A gente tem um corpo que tem uma psicóloga que trabalha diretamente com as meninas. As meninas estão passando por situações complicadíssimas na rua, gente. E a responsabilidade é nossa, obviamente, mas principalmente de alguns veículos de comunicação que acabam abordando algumas situações. As meninas estão sendo agredidas na rua, gente. É sério, as meninas são agredidas. É questão da menina pegar a menina no braço, arrastar por causa de rotativo. Então, assim, tem algumas mensagens que são passadas, os famosos caça-cliques aqui, que acabam passando e não vêm buscar informação conosco. E as meninas lá na rua, que são a linha de frente, acaba sobrando para elas. Elas não têm nada a ver, gente. Elas não têm nada a ver com uma lei que está disposta no município, e isso acaba acarretando, principalmente na parte da contratação, porque você imagina você acordar segunda-feira de manhã, ir para a rua e ser chamado, com perdão da palavra, de vagabundo, de ladrão, de tudo. É difícil, gente. É difícil a gente manter uma equipe. Por quê? Porque muito se gera por conta das instabilidades e por conta de ser um movimento bem difícil de se lidar, vamos dizer assim, um assunto bem polêmico, mas a gente chega na rua e sofre bastante assédio. Eu, Emanuel, atendo, como eu falei ali na frente, e se a gente não tiver uma cabeça boa, a gente sai no braço com o condutor. Isso não pode acontecer. Imagine sair na mídia aqui de Canoinhas, que é a empresa que opera estacionamento rotativo, sair no braço com o condutor. Então, muito da questão, e não é querer ser preconceituoso, mas a mulher, ela tem o sentido de você se retrair e não ter o combate, né? Não quero ser preconceituoso, longe de mim, né? Mas o homem, ele tem a tendência a fazer o combate. Então, a gente já teve situações em outras cidades que a gente opera que acabou saindo do braço. É estritamente complicado, muito por conta da questão do educação do povo. Isso abrange tudo, vereadora. Abrange a questão da contratação, abrange a questão dos homens, que a gente não pode colocar na rua porque ia ser uma briga atrás da outra, mas o nosso dia a dia é muito complicado. Não estou aqui chorando nem nada, eu quero passar umas situações para vocês, que são complicadas do dia a dia das meninas. Vou citar um exemplo. A gente tinha um cidadão aqui em Canoinhas, que ele tinha o prazer de comprar cartão das meninas com moeda de 5 centavos, para ele jogar a moeda no chão e ter o prazer de ver a menina juntar. Entendeu? Eu acho que isso cabe no boletim de ocorrência, né? Também a gente precisa pensar naquilo que é legal, e nós falamos isso na sessão, né? Que as meninas estão fazendo o seu trabalho, né? E oferecendo aquilo pelo qual elas são contratadas de fazer. E se há situações, eu acho que inclusive a empresa deveria incentivar a realização, né, de tal notificação policial, porque é um crime, né? E me preocupa o senhor falar isso, assim, realmente, de dizer que a mulher não vai para o embate, né? E eu acho que elas têm que ir, né? Vereadora, não pode, inclusive, não incentivando a briga, né? Mas assim, no sentido de que não pode se submeter a isso. Se me permite a palavra rapidinho, só uma aspas aqui. Teve um dos requerimentos que eu mandei para vocês, era justamente sugerindo que fossem contratados profissionais para a segurança dessas meninas. E eu lembro que até colocar pessoas de porte físico avantajado, que eu acho que daí diminuiria um pouco, né? Coloca uma menina, coloca uma pessoa ali,
um lutador de MMA, um lutador Muay Thai, não incentivando a violência, mas acho que a pessoa ia pensar 2 vezes antes de querer humilhar. E mantém as meninas mais esses profissionais. Então, Quero que continue. Manuel, só se me permite, né? Fala para as meninas, né? Tipo de situação, acionar o 190 mesmo. Né? Polícia Militar ali, né? Vai na hora. Existem, né, pelo centro, várias câmeras, inclusive, de monitoramento da Polícia Militar. Acho que é muito importante, né, estar acionando a polícia, porque não pode acontecer, é crime realmente. Acionando a militar para fazer ali o boletim de ocorrência, a prisão, se for o caso, na hora, e também solicitar, né, dependendo de onde ocorrer esse tipo de situação, as imagens de vigilância das câmeras da Polícia Militar, porque realmente esse tipo de situação não pode acontecer e as mulheres precisam se defender mesmo e precisam do amparo da empresa para isso. Sim, a gente tem um processo que sempre acontece dentro da empresa, que é uma requisição, um acompanhamento jurídico, né? Justamente em situações como essa. Tem alguns processos que acabam rolando, justamente por questões de agressão, principalmente. Mas eu digo que é uma coisa muito complicada, porque é rotineira, mas não só agressão física, mas agressão verbal que passa todo dia. É igual o crime, né? É crime igual. Então, como você falou, uma pessoa mais avantajada. Eu sou grande e eu atendo lá e eu escuto besteira que vocês não têm ideia o que eu escuto lá, certo? Então, esse é um dos motivos que justamente eu até peço um apelo, é um apelo até, para quem está com o microfone, para quem tem as redes sociais na mão, justamente ter essa conscientização de que às vezes levantar algum assunto que é polêmico sem o devido cuidado, sem o devido manejo correto, acaba gerando um problema que não é para ele, mas é para as meninas que não tem nada a ver com o processo. Então, depois que começou esse processo do estacionamento rotativo e tudo mais, a gente teve alguns veículos de comunicação que jogaram lá na internet algumas informações, mas nunca buscaram a empresa para solucionar ou pedir algumas explicações. O único que foi em aberto hoje foi o J+, que em forma do Ednei, que me mandou mensagem questionando, e vocês. Todo outro processo que teve, ninguém questionou a empresa. Então, buscaram muitas informações do dia a dia, porém nunca buscaram o telefone da empresa para ligar lá e perguntar, viu, Emanuel, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Certo? Então, isso gera um ódio lá na rua que não tem cabimento. A gente acaba respondendo e as meninas acabam respondendo situações que elas não têm nada a ver e muitas vezes, coitadas, estão fazendo o serviço delas e cumprindo uma lei. Né? Então, isso também gera o transtorno pra gente. Por quê? Você imagina se você vai ali pra rua, você vai atender uma pessoa, a pessoa já te xinga, já te pega pelo braço, já te arrasta, já faz... Você acha que a menina vai querer voltar no outro dia a trabalhar? Acho que a gente... É bem complicado. Por isso que eu falei, a gente trabalha com psicóloga semanalmente dentro da empresa e foi uma das coisas que ela falou pra mim, Manuel, a gente, depois disso... Está tendo uma incidência muito grande, que as pessoas olham e falam, vocês estão roubando aqui, vocês não deviam estar operando aqui, amanhã vocês nem vão estar aqui, você está roubando a gente, você nem devia estar cobrando, sendo que as informações elas não são bem assim, né? A gente está num processo de tentar desmistificar essas informações e trazer para o público, e muito importante estar aqui discutindo isso agora, para as pessoas também entenderem que não, as meninas não têm culpa. Enquanto a gente estiver na rua, a gente com certeza vai ter a legalidade de trabalhar ali e estar fazendo o processo. Certo? Outra pergunta. Desculpa. A outra pergunta era sobre as pinturas, né? A gente tem um compromisso anual de fazer a revitalização inteira do estacionamento rotativo, da onde a gente opera, de todas as ruas, né? E a gente vai por prioridades. Então, a gente conversa sempre, tem um bom contato com a Camila e com o Departamento de Trânsito, para a gente ver as necessidades que a gente precisa. Quais são os pontuais, quais a gente consegue fazer o processo durante o ano, mas a gente precisa, e é a obrigação da empresa, e a gente vem cumprindo isso, uma pintura, uma revitalização anual. Então, todo ano a gente faz o processo de pintura e repintura de todo o estacionamento rotativo de Canoinhas. E a gente vai encaixando e vai fazendo todo o processo conforme a necessidade. A gente vê que aquela rua ali precisa de mais cuidado, aquela outra precisa fazer uma troca. Às vezes, alguns pedidos de troca de vaga, precisa até o Homer teve uma situação, vamos fazer uma troca do moto para cá, vamos fazer... A gente também faz essas trocas, mas todas agendadas e feitas conforme um combinado que a gente vai fazendo conforme a necessidade. Tem necessidade aqui? A gente senta e avalia essa necessidade, se realmente tem esse objetivo ali, se vai ser bom e vai geral para todos, né? Não sei se o vereador... O vereador Ivan, pela ordem, daí tem mais umas 2 perguntas respondendo. Tem mais 2 perguntas? Tem mais 2. Só a questão da nota fiscal para todos e se o parecer do parecer.
Da nota fiscal a gente emite uma geral. Sempre quando a gente faz os fechamentos é referente à arrecadação inteira. Então, se a gente quer fazer, se forem pontuais, como a vereadora questionou, a gente entrega, né? Mas o fechamento ela é emitido em uma geral em cima do total, no caso, quando é arrecadado o total, né? Referente ao parecer. O parecer, como a vereadora mesmo falou, é um entendimento, né? Assim como a vereadora tem um entendimento, eu tenho um entendimento, o CETRAN tem um entendimento. Eu tenho aqui um documento, posso passar para os vereadores também. A Comarca Civil de Canoinhas, o Ministério Público, também tem um entendimento. Em 2023, finalzinho de 2023, a empresa e a Prefeitura receberam uma ação civil coletiva referente a essa operação, de como é feita essa operação. E o Ministério Público deu a sentença a favor da empresa e da Prefeitura, conforme o jeito que a gente opera. Porque eles avaliaram que a forma que é operada, dessa forma que a gente está trabalhando hoje, é melhor, na verdade, para o condutor. O que significa isso? Caso o estacionamento rotativo seja implementado a partir apenas com os agentes de trânsito, vai ser multa direto. Não vai ter o aviso de irregularidade. Não vai ter a forma que a pessoa pode ir lá pagar os R$20 e retornar os 18. A forma que o entendimento do CETRAN, cada um tem seu entendimento, né? É o entendimento do CETRAN, o entendimento do Ministério Público, o entendimento do Emanuel, mas o Emanuel também concorda com isso, mas a forma que o entendimento do CETRAN faz eu vou passar com o Departamento de Trânsito e eu vou multar direto, 195 e 5 pontos na carteira. Agora vem para o entendimento também dos senhores. Os senhores gostariam que todo mundo que tivesse regular em Canoinhas fosse multado com R$195 e 5 pontos na carteira, porque é complicado. São entendimentos, obviamente, né? Eu estou aqui falando do meu entendimento, obviamente vocês podem ter o entendimento de vocês. Mas isso seria benéfico para o público, para o povo que está na rua? Porque assim, eu utilizo o estacionamento rotativo, eu tenho meu aplicativo aqui, e eu esqueço às vezes. Eu vou no banco, meu tempo passa, eu às vezes coloquei 30 minutos e como eu tô ali na conversa, acaba passando. E toda vez que eu for para tomar uma notificação, eu vou tomar 195, 5 pontos na carteira. Eu posso até, junto com a pesquisa, eu posso até anexar para vocês, por conta da LGPD também, uma lista de notificações por placa. A gente tem umas figuras marcadas em Canoinhas aqui, por exemplo, no mês passado foram só 12 notificações na placa. Agora vocês pensem, se fosse no modelo antigo, a pessoa tinha perdido a carteira. Se fosse no modelo antigo, 12 placas a 195, aí vai dar mais de R$1.000 e poucos só em multa. Diferente do estacionamento rotativo, que te notifica, é uma notificação, você paga R$20, te retorna 18. Isso quer dizer, então, você está pagando 18, você está recebendo os 18, você não está perdendo. Você está recebendo os 18 e aqueles R$2 ainda é pela notificação que você tomou ali. Entendeu? Então, é um entendimento. Obviamente, cada um tem seu entendimento, ou como eu posso passar para vocês a informação depois, da jurisprudência, da sentença que teve do Ministério da Comarca de Canoinhas também. A gente tem a sentença aqui que passou para a gente, finalzinho de 2023, setembro de 2023, essa informação que a gente continua dentro da legalidade a partir do entendimento deles, né? Assim como tem o CETRAN, tem o entendimento da juíza deu ok para a nossa operação nessa época. Exatamente. Vereador. Exatamente. Como a gente já falado anteriormente, a gente presta o RPS, ou o recibo provisório. O senhor solicita, como sempre, preciso do recibo, e a gente emite a nota fiscal para a pessoa. Aí, a pessoa não querendo, não quero, tem muita transação que a gente não faz, não emite, mas a gente emite no todo, porque a gente precisa fazer uma prestação de contas para a prefeitura todo mês. E dentro dessa prestação de contas, que a gente repassa para a prefeitura, a gente também Vereador, controle. Manuel, boa noite. Obrigado pela presença, é muito importante esse bate-papo, até para a gente esclarecer
algumas dúvidas e também esclarecer a nossa sociedade, né, com o que a gente está fazendo, como está fiscalizando e de que maneira os serviços estão sendo prestados na nossa cidade, né? E eu sempre acredito que as soluções são muito mais importantes que as críticas. Então, a gente ter crítica é natural do ser humano, mas a gente tem que estar além da crítica, a gente também dá posições. Em razão disso, até, eu coloquei alguns pontos, inclusive alguns requerimentos eu já fiz, né, e foram encaminhados, e aqueles requerimentos eu acredito que até hoje, no 233 ali, farei um novo, e é para complementar, mas o Manuel já disse que vai mandar essas informações, então até na ordem do dia do meu requerimento ali já vou estar manifestado já com essa fala. Serviços de contrapartida, então, é a questão da organização das faixas, das pinturas, dos meio-fios e tudo. Essa é uma das contrapartidas que estão no contrato, né? Além do percentual que retorna aos cofres públicos, né? Em razão dessa parceria, né? Eu queria saber qual foi a última data dessa pesquisa. Lembra do mês? Quando é que foi? Ou qual foi o período? A pesquisa ela foi feita no início desse ano, se eu não me engano, né? Ela foi feita em uma semana. Tá. Durante uma semana. Foram 5, 6 dias que foram abordados. Eu não me lembro agora o teor, mas está no documento, acho que, se eu não me engano, 170 pessoas foram abordadas. Não vou mentir, mas eu 121. acho que... 121, perdão. Uhum. Então, está ali no requerimento ali e na resposta que foi passado para vocês ali. Não, são pequenos detalhes ali da pesquisa, como o André falou ali, da questão da estatística e tudo mais, que a gente tem que adaptar e ir evoluindo, né? Toda vez que a gente faz uma nova pesquisa, a gente evolui um pouco, né? Com certeza. A questão da notificação, tanto pela sentença aqui da ação coletiva que passasse para nós, e a manifestação do Ministério Público e tudo mais, eu entendo efetivamente que é muito mais vantagem para nós termos a possibilidade de notificarmos para pagarmos a hora que a gente não colocou o cartão ou que não abriu o aplicativo, do que como em Curitiba e Balneário Camboriú, que a multa é direto, né? Então lá realmente é os R$195 e os pontos na carteira que são objetivos. Então é mais vantagem. Também entendo muito necessário, até porque eu ter comércio aqui na cidade, nas ruas centrais, que são atendidas pelo rotativo, a extrema necessidade do estacionamento acontecer. Porque nos períodos que não tinha, você não tinha local para estacionar próximo aos teus comércios. E a gente tem um pouco da cultura do canoense, que se não parar perto, ele não vai. Pode escrever isso, todos nós somos um pouco assim também, então é muito importante que tenha esse controle, né? E também a falta de consciência de alguns trabalhadores aí do comércio que acabam parando o seu carro na frente do comércio, atrapalhando o próprio patrão, né? Que é da onde vem o pão, né? Mas a questão da notificação, ela é lançada pela monitora, a irregularidade. Essa irregularidade, é bom que se explica, ela vai para vocês, lá vocês encaminham para o Detracan, e é o Detracan que aplica então a multa, propriamente dita, né? Exatamente. Porque eu acho que do CETRAN houve uma certa confusão no entendimento, que faltou preencher umas lacunas no meio ali, né? Isso, exatamente. Quero que você explique isso, por favor. A operação é basicamente, as meninas, elas estão com equipamento eletrônico na rua, vocês podem ver, com tablet, com celular. Então, elas vão até o veículo, elas identificam aquele veículo irregular. Então, elas tiram 3 fotos, obrigatórios 3 fotos, para provar a questão, o carro, o veículo ali. E fica em sítio eletrônico, então fica no nosso site. Então, e as pessoas elas têm direito dos 5 dias úteis para fazer o pagamento desse aviso de irregularidade. A gente não multa, a gente faz o aviso de irregularidade. A empresa não faz nenhum tipo de multa, né? Quem faz é o Departamento de Trânsito. Essas informações elas são repassadas ao Departamento de Trânsito por sítio eletrônico também, que eles têm acesso ao nosso sistema, conforme solicitado pelo edital. E nisso, eles visualizam pelas fotos, pela situação que está acontecendo, aí posteriormente é feita a multa. Mas a gente, empresa e Hiperoff, não faz. E esse é o entendimento do Ministério Público que está dizendo aqui, né? Uhum. Tá. Sobre essas soluções que a gente estava comentando antes, né, até por alguns cursos de inteligência artificial, que até o André
me convidou e também fui à cidade de Mafra aqui presenciar e observei algumas situações interessantes e positivas que eu acredito que nós podemos estudar para implementar no nosso aplicativo aqui, no nosso rotativo. Um deles seria um aviso do término, próximo ao término. Tá lá, 50 minutos do teu tempo, você contratou 1 hora. Vem uma mensaginha no teu celular ali dizendo, tá acabando teu tempo. Né? Porque evitaria essas discussões, eu acho que até facilitaria para todo o pessoal, né? Porque efetivamente ninguém gosta de ser julgado, ser punido por nada, né? Mesmo que deveria ter o aplicativo ligado, né? Uma outra situação, analisando o aplicativo, que eu acho interessante a gente criar também, ou colocar, seria uma maneira de esclarecimento de dúvidas ou informações, e a inteligência artificial acho que poderia vir bem facilmente auxiliá-los, né? Que essa notificação que é emitida poderia vir com QR Code para pagamento ali direto, principalmente para o pessoal de fora. Eu vejo que há municípios que, quando sai a notificaçãozinha, já vem com um símbolozinho do Pix ali para você pagar. Então, você já paga, já fica resolvido, não precisa ir até um comércio ou alguma coisa, porque quem é de fora ou é num horário meio complicado, capaz de se perder e não voltar para cá e ser punido por uma falta de uma opção, né? Então, seria uma ideia para a gente pôr também. E reeditando as palavras do vereador André aqui, a possibilidade da gente ter um pequeno tempo. Aí poderia ser até nessa notificação prévia, sair a notificação lá, vamos dizer 10 horas da manhã, até as 10h05, 10h10, estaria num período de vacância, né? A partir das 10h10 já começa a cobrar aqueles 2 minutos e a possibilidade de pagamento por QR Code. São maneiras que eu entendo que a gente poderia evoluir e acalmar todo mundo e fazer, porque o estacionamento é necessário, Canoinhas precisa e é importante. Obrigado pelos esclarecimentos e leve essas ideias aí, tomara que a gente evolua nessas conversas. Então, vereador, questão do aplicativo. A questão do aviso, a gente não pode levar essa questão, vamos levar em questão, mas hoje ele já vem um aviso para vocês, quando vocês abrem a vaga, até quanto tempo vocês podem ficar. Ele já tem aquele avisinho, né? Ele já tem aquele aviso, a gente vai levar em consideração, a gente acaba esquecendo, né? Os pagamentos devidos de regularidade não são só apenas na empresa, também estão disponíveis no aplicativo por QR Code, tanto quanto o Pix, quanto o cartão de crédito ou débito. Para quem tem o aplicativo ou no site também. Para quem tem, pode entrar no site também, consegue fazer o pagamento via o site também. O site está descrito bem no topo do papelzinho, quando vocês recebem as notificações, ele está descrito lá, tá? Bastante informação que a gente deixa e é bom aproveitar agora, né, que todo mundo está vendo. A gente tem um Instagram do estacionamento rotativo, né? O rotativo digital, Canoinhas. Vocês podem estar entrando lá e tem bastante informação, como que faz um cadastro, de como que abre a vaga, como que utiliza o estacionamento rotativo. Inclusive eu tô lá fazendo videozinhos, são videozinhos mais interativos, a gente pega o celular, mostra como que faz. A gente teve uma série ali de publicações que a gente fez que mostram os direitos que a gente tem reservados pro condutor aqui. Por exemplo, o PCD, ele tem gratuidade por 2 horas em qualquer vaga do estacionamento rotativo aqui em Canoinhas. A gente tem os 10 minutos após o uso de 1 hora. A gente tem a gratuidade do idoso na vaga por 2 horas. E assim por diante. A questão da entrega rápida. A gente tem várias situações e vários direitos que às vezes as pessoas acabam não tendo. E a gente fez um projeto ali, um mini projeto que em cada vídeo ali explica como que funciona, como que a gente trabalha, e é um bom meio de comunicação para as pessoas até se atentarem e saberem como que é trabalhado, né? Obrigado. Mais alguma parte? Senhor presidente. Vereador. Senhor presidente, meus amigos, colegas vereadores, quero também dizer para quem está assistindo nas redes sociais, e também quero fazer uma pergunta pro Emanuel. Emanuel, como todo mundo sabe, aqui em Canoinhas agora foi tirado ali o sistema de via cartão. Que tinha os pontos ali que você poderia ali pagar no débito ou algo tipo assim, agora não tem mais, né? Foi tirado. E muitas pessoas procuram aquele devido lugar ainda para retirar o cartão, fazer o pagamento ali ou pegar ou algo tipo assim. Quando eles entram nas lojas, a moça está meio longe e após ela estão dentro de uma loja ou dentro de uma clínica para consultar, vamos falar sobre o Peninha ali. Está consultando ali sobre o Peninha, a moça vem em multa.
notifica como que pode ser feito algo aí que você falou que não é viável colocar alguém, mas como em Porto União da Vitória tem ali o rotativo, né? Eu vou sempre na clínica do câncer ali, tem 5 minutos de carência. Passa primeiro uma moça, ela deixa uma notificaçãozinha, se você tiver ainda aqui em 5 minutos, você vai ser multado. Será que não teria como o senhor implantar ou diminuir o tamanho dos espaços das ruas para essas moças que você falou que andam a rua é comprida, né, rua longa e tudo mais? Não teria como contratar mais pessoas e diminuir o tamanho para elas fizerem isso? Então, boa noite, vereador. Então, os parquímetros, o senhor quer dizer, né? Isso. Os parquímetros, eles estão sendo renovados. A gente está fazendo a retirada dos antigos, que são os laranjas lá. Inclusive, esse final de semana a gente implantou um sistema. A gente vai implantar, na verdade, a gente está colocando as bases na rua. Está fazendo a troca de todos os equipamentos para renovar eles. Aqueles equipamentos são antigos. A gente tinha alguns problemas de comunicação. Funcionavam, com certeza, mas não eram viáveis para a empresa. Hoje a gente está fazendo toda a troca de todos os equipamentos da rua. Então, fazendo a troca durante essa semana mesmo. Os parquímetros vão estar na rua, os novos parquímetros, a nova forma de operar. A gente vai fazer um vídeo, vai fazer uma forma explicativa de como que opera, de como que trabalha, mas vai ser também bem tranquilo, vai ser bem intuitivo de como ser feita a troca, de como vai ser feita a operação do parquímetro em si. Mas a gente está fazendo a remodelação, a gente está fazendo a troca. Então a gente está retirando aqueles antigos que estavam lá parados na rua e vai colocar uns novos para auxiliar o pessoal na rua. Assim como o senhor citou, eu falei que acabou não tendo viabilidade, mas acho que acabou não tendo o meu entendimento. A operação, ela fica inviável, eu digo. É diferente. O senhor citou... Porto União, isso? Porto União, União da Vitória. A forma é justamente como você falou. Ela passa, deixa os 5 minutos, vai fazer o processo dela lá e quando ela retornar, ela vai aplicar a notificação. Isso. Quanto tempo é esse processo? 5 minutos, ela deixa a notificação em 5 minutos, tá? 5 minutos é a tolerância. A tolerância é a carência. Mas eu digo dentro da operação. A menina passa, deixa os 5 minutos ali e vai. Vai fazer o trabalho dela durante todo o processo. Então ela vai passar no seu carro, ela vai passar do vereador, vai passar no meu, vai passar naquele e vai retornar lá depois de quanto tempo? Não de 5 minutos em si, mas daqui 30, 40 minutos. Isso deixa inviável a operação. É por isso. Outra pergunta que eu tenho para o senhor falou sobre as notas fiscal, né? O nosso amigo falou ali, tá correto. A maneira que as meninas têm um sistema de multar ali, né? Elas multam ali, notificar, né? Fazem a notificação, tudo certinho. Esse aplicativo, ele é ligado com o aplicativo que vocês têm dentro do rotativo mesmo? Para vocês terem um controle? Então, se você multar 1000 carros, lá no mesmo aplicativo lá dentro vai estar lá. No mesmo momento que a menina fez a notificação, aparece pra gente lá, o nosso sistema, né? É porque ficou meio assim, meio estranho a questão ali da prestação de contas, né? Não. Pro imposto. O senhor falou que daí depois declara depois de um mês ou algo, tipo assim, todo mês tem que declarar para a prefeitura? Então, a declaração não é nem para a prefeitura. No caso, a gente faz o repasse para a prefeitura do total da arrecadação, obviamente, né? E a gente faz em cima do controle de meio tecnológico. Então, ele está todo dentro do nosso sistema. Por exemplo, como o senhor falou, a questão da notificação. A menina fez uma notificação no veículo do senhor, em segundos, essa notificação vai estar lá no sistema do estacionamento rotativo para consultar. Se eu quiser fazer, por exemplo, uma notificação agora, terminar agora, eu abro o aplicativo do nosso aplicativo, que é o admin, e a gente vai ter todo o controle ali. Então, o sistema é um sítio eletrônico, ele pode ser auditado. Pode dizer se sim, se tem desvio, se não tem. É um sítio eletrônico e é tudo questão eletrônica, não tem mais nada feito manual. Antigamente, até posso dar o exemplo, antes do estacionamento rotativo, antes da Hiperoff, era feito notificação à mão, né? Era feito controle em cima de bloco. Não, hoje é feito tudo de forma eletrônica. Então, se o senhor quer fazer uma auditoria, quer fazer um controle, tá tudo registrado em forma eletrônica. Não sei se o senhor entendeu. Entendi. Então, todas as multas têm o cupom fiscal, então. Todas elas saem o cupom fiscal. Mesmo o cliente não querendo pegar lá, ele sai. Todo tem um comprovante da regularização. Toda notificação, ela tem um comprovante que é feita a notificação. Também tem uma outra pergunta. O porquê que a pessoa é obrigatória a pagar os R$20? Tipo, ela é obrigatória pagar os R$20 e pegar os cartão, né? Então, vamos supor, você paga lá a multa e você ganha uns cartãozinhos de cortesia. Tipo, pra você ainda ficar, né? Pra ter os cartão no veículo. Ele é chamado, aqui em Canoinhas é chamado de visto de regularidade, mas em outras situações, por exemplo, a gente participa de muita licitação, então a gente lê muito edital de licitação. A gente participou agora, dias atrás, de Porto Seguro, na Bahia, que é outra cidade enorme, uma cidade turística, que também trabalha dessa forma, mas eles chamam de TPU, tarifa de pós-uso.
Então, você foi notificado, então você toma essa notificação e é como se fosse um alerta para você. Para que não vire uma multa, você está irregular lá, vai ser um alerta. Não é nenhuma punição, mas é um alerta para que você não tome uma multa, você vai fazer o pagamento e vai receber esses cartões. Entendi. E no tempo, quando a moça também notifica, quando o tempo de chuva, agora elas estão colocando num plastiquinho, né? Eu tô vendo que estão colocando num plastiquinho. Antes não tinha, né? Isso também tá bem interessante, porque antes molhava ali o papel, a moça ia, né? Molhava o papel. Eu acho que seria mesmo até no dia de sol ali colocar esse pacotinho, sabe? Porque às vezes chove do nada, vira chuva, e a pessoa não sabe que foi multada, vai para casa e acaba vindo uns R$190 e mais ainda uns pontos na carteira, né? Eu acho que seria viável colocar no dia do tempo bom e no tempo ruim também. Com certeza. Fica uma dica pro senhor. Seria isso. Obrigado. Mais alguma parte? O vereador Jubanski tinha pedido anteriormente, né? E daí depois o vereador Edmilson. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, ao público que nos acompanha aqui presencialmente da casa também. Boa noite, Manuel. E obrigado, né, por vir aqui esclarecer. Como acho que todos os colegas que vereadores já falaram, né, e todos destacaram, a gente está aqui para tentar, né, explicar e resolver algumas coisas, né, que de repente foram passando com o tempo. A gente sabe que é um contrato ainda de 2019, né, que de repente para frente tem que ter algumas alterações, com certeza. Mas aquilo que você falou com certeza é preocupante, como a vereadora Kátia e a vereadora Tati falaram, tem que ser feito sim, com certeza, um BO, porque tudo aquilo que acontece com as meninas não pode acontecer, né? Tem que ser, a gente tem que procurar os locais e procurar as coisas certas para serem feitas. Eu tinha várias perguntas, mas os meus colegas que foram antecipando e já fizeram, não. Mas aquilo que eu vejo, assim, como o vereador Cezão falou agora, eu estive também lá na cidade vizinha, né? E acabei tomando a notificação, sabe? A moça passou e colocou a notificação. E nela mesmo, como o vereador Ivan falou, ela já vem o QR Code ali, sabe? E por sorte eu já peguei a moça, né, do rotativo retornando. Daí eu me informei com ela como ela faria. Daí ela falou, não, você pode ou pelo telefone ou através de um dos nossos pontos. Não sei se o parquímetro agora instalar aqui, de repente, poderia dar essa opção também, né? De repente a pessoa é multada, vai ali no parquímetro mesmo com esse QR Code e já não vem mais, não é necessário ir lá no escritório. Outra coisa também que eu sou totalmente de acordo que tenha o rotativo em Canoinhas, porque a gente viu o caos que se tornou quando teve aquele momento ali em 2019 de alguns meses sem o rotativo. É necessário, principalmente para as pessoas que têm o comércio na cidade, sofrem muito com as vagas. Às vezes, de repente, uma pessoa que vem de fora ou vem do nosso interior, que vem uma vez no mês para Canoinhas ou vem no nosso bairro, para a cidade, desculpa, o centro, uma vez, ela, de repente, acha que não tem necessidade. Mas a gente que está no dia a dia, a gente que tem que ir no comércio, que tem que ir no cartório, em outros locais, com certeza tem que ter sim, senão não vamos ter vaga onde estacionar, vamos ter que deixar muito longe, como o Ivan falou, a gente sempre quer ficar o mais próximo possível de onde vai estar. Então, o meu pedido, Emanuel, seria, não só o pedido do Jubanski, mas de todas as pessoas que me procuram, seria uma forma de um estudo realmente para esse tempo, sabe? A pessoa vem ali e ela não tem o aplicativo. Nós aqui, a maioria, temos, mas tem muita gente que não tem, sabe? Não gosta, não trabalha de repente, com essa forma, né? Seria esse tempo, esse tempinho de 5, 10 minutos, realmente para... Você falou já que é difícil, mas que houvesse um estudo, de repente, para a implantação do QR Code, para a implantação que essa pessoa tivesse mais próximo, de repente, ali, para ela fazer esse pagamento, sabe? Porque não... Acho também que é extremamente necessário ser cobrado, porque se não for cobrado os R$18 de mim, eu nem vou atrás da notificação, né? Então não teria senso de não existir a notificação. Então seria mais ou menos nesse sentido que eu acho que nós temos que procurar essas soluções aí, e uma delas, com certeza, muito importante, seria essa de um prazo maior e de uma tolerância. Seria isso. Obrigado. Pelas solicitações, obviamente, todas vamos avaliar, né? Principalmente a questão ali do QR Code, todas as solicitações que foram feitas, a gente vai sentar e conversar e fazer todo o processo, e com certeza o estudo a gente pode colocar em pauta para a gente fazer essa questão do estudo e para posteriormente decidir com a Câmara, com a operação do estacionamento rotativo e também com a Prefeitura se é viável ou não. Obrigado. Vereador Edmilson, então. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, cumprimentar aos que estão presentes e aos que nos assistem pelas redes sociais. Só quero aqui agradecer a Emanuel, né, pela sua presença, pelas suas explicações. E também tinha várias perguntas, a maioria já foi feita pelos outros vereadores.
Mas eu quero dar a minha opinião. Eu sou a favor do rotativo, né? Tem que ter rotativo em Canoinhas. A gente já sabe, a gente que já viveu no passado, né, vereador Ivan, quando nós não tínhamos estacionamento rotativo, era um caos. Hoje, com o rotativo, ainda é um caos, é difícil para a gente achar uma vaga de estacionamento. Então, a gente escutando atentamente, ouvindo, né, as pessoas, ouvindo o senhor, eu acho assim que nós aqui na Câmara a gente tem que adequar, a gente tem que achar sugestões também, né, para melhorar aqui o nosso estacionamento rotativo em Canoinhas. Eu vejo assim, porque eu mesmo já fui muitas vezes e praticamente toda semana autuado nos 30 minutos, né, principalmente em 30 minutos. Eu não tenho aplicativo, uso cartão, né? E eu já fui, por questão de 1 minuto, 2 minutos, venceu 30 minutos, você sai do banco, chega lá, você já dá com a funcionária ali aplicando já, depois que já tirou as fotos, não tem que fazer. Mas é questão de 1 minuto, né? Então, eu sou a favor e vou defender que tenha uma tolerância, já falei na sessão anterior dessa casa aqui, em Portunhão, assim como os outros demais vereadores falaram, eu também tive lá e também foi notificado, e lá tem a tolerância, e já em seguida conversei com a própria pessoa responsável ali que fez, e beleza, foi regularizado. Tolerância, eu estou até aqui eu pedi a lei ali para o nosso assessor, o Daniel. Essa lei ela foi feita em 2019 aqui na Câmara de Vereadores, e ela está por decreto 66/2019 do tempo de permanência nas vagas. Eu digo que lei, assim como lei se faz, a lei se altera. Então nós aqui, os vereadores, nós podemos sim alterar essa lei e também conversar com o Executivo Municipal, com a senhora Prefeita Municipal, de dar essa alternância que vem beneficiar, né, a nossa população. Então, o que diz aqui, no artigo 26, diz que o período máximo de estacionamento do veículo por quadra, independente da forma de pagamento da tarifa, diz independente da forma, né, é de 2 horas continuadas, vedada a sua prorrogação, exceto das vagas de curta duração, que o período máximo de estacionamento será de 15 minutos. Né? E no parágrafo 2º, né, aos que regularmente ocuparem a vaga de estacionamento por 1 hora, daí vem a resposta que o senhor nos deu, será concedida a tolerância de 10 minutos ao final daquela utilização. Eu vou propor, né, até amanhã mesmo, né, em conversa com os senhores vereadores, e nós alterar. Eu acho que, pelo que eu ouvi de todos os vereadores aqui e o que a gente tem ouvido da população, o problema está na tolerância, né? Ninguém é contra não ter rotativo. O problema é depois a pessoa ser autuada, né, e não regularizar ele dentro dos 5 dias, e daí vira multa. Então, quando saiu a licitação, a licitação, né, hoje está seguindo a lei de 2019. Né? Então, estou com o decreto. A vaga dos 10 minutos, presidente Romer, ele está aqui, feito pelo decreto 66/2019. Então, pode ser alterado esse decreto também. Então, acho que nós, os vereadores, podemos conversar com o Executivo, é uma forma também de auxiliar aí a nossa população. A pergunta que eu faço para o senhor, não sei se você vai poder me responder ou não, depois de regularizada, né, os cartões, eu quero saber quantas multas são geradas por mês aqui no município de Canoinhas, multas que vai direto para o Detran. Você tem como me responder? É que assim, são 2 coisas diferentes, né? A gente tem a notificação, que é o aviso de irregularidade que a empresa emite, e a multa é o Departamento de Trânsito. Sim. Então, essa informação de multas, como não é feito... Não cabe a vocês daí. Pela empresa, não é feito pela empresa. Mas eu não tenho uma noção assim... Isso eu não posso responder para o senhor, porque se eu responder um número, eu estaria mentindo para o senhor. Como não é de diligência nossa, a gente não trabalha com isso, com multa em si, como o senhor questionou, não posso responder para o senhor, senão eu estaria mentindo.
Não, porque a multa só é gerada se a pessoa não for regularizar. Exatamente. Depois, eu entendo que depois de 5 dias não é mais o rotativo, daí é a própria, né, o setor de trânsito que aplica-se a multa, né? Então, existem muitas situações que a gente repassa... Porque, de repente, vocês estão... É isso que eu queria fazer. Estão levando a culpa, mas não é vocês que fazem a multa. A gente repassa as informações para o departamento de trânsito e lá eles vão ver se realmente, às vezes, está... porque, assim, no edital da licitação, né, no decreto, ele fala que a monitora, quando ela vai preencher um aviso de irregularidade, ela tem que cumprir algumas etapas ali, né? E isso é passado para o departamento de trânsito, e o departamento de trânsito, a partir dos agentes de trânsito, eles vão ver se cumpriram. Então, tem muita notificação que era para virar multa que acaba não virando por erro, às vezes, de um preenchimento, alguma coisa que acaba faltando. Então, essa informação eu não sei fornecer para o senhor, porque a gente passa uma certa quantidade, quem faz as multas, quem é responsável pela multa e pelo número de multas, não é o estacionamento rotativo. A gente faz o aviso de irregularidade. Mas o departamento de trânsito ele pega automático daí, né? Eles têm acesso ao nosso sistema. Basicamente, eles veem tudo que a gente vê referente aos avisos de irregularidade. Eles têm acesso, eles têm um login no nosso sistema que dá à disposição de todas as informações que eles necessitam. Eu agradeço, então, a sua participação e muito obrigado. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum vereador? Vereadora Rosi? Tá. Boa noite, caros colegas, aqui o público presente e também aqueles que acompanham pelas redes sociais. Então, os meus colegas acho que já colocaram tudo, né, as perguntas das dúvidas que a gente tinha, né? Também bem colocado ali o que o colega Denilson colocou, de rever essa lei. Mas, assim, escutando o que me preocupei, né, e que foi a Kátia ali citou com a outra vereadora ali, a Tati, sobre a segurança das funcionárias, né? Eu acho, assim, que isso é uma coisa que não poderia ficar impune, né? Que deveria ser registrado a questão delas ser, assim, agredida verbalmente ou de que forma que seja, né? Que isso é uma coisa que deveria ser mudado, né? A população teria que ter consciência, né? Que é o trabalho delas. Também eu fico, assim, pensativa, a questão da nota fiscal. Então, essa nota fiscal, não teria que elas já automaticamente, quando vender o cartão, já ceder ou a pessoa terá que solicitar? Mais uma vez, a questão das meninas, né? Mais uma vez, é um apelo que a gente faz justamente para chegar a informação para todo mundo, que às vezes o pessoal acaba não tendo essa informação, não acaba não sendo uma coisa tão corriqueira, tão rotineira nossa, né? Acaba não chegando as informações. E até é bom a gente repassar para todo mundo, para o público, ainda mais para quem assiste a sessão, né? Que são situações bem complicadas do nosso dia a dia. A gente precisa um pouquinho de mais conscientização e de respeito do público, principalmente com quem está trabalhando lá fora, ou todo mundo, na verdade. Todo mundo merece seu respeito. Eu, vocês aqui, como todo mundo merece seu respeito. E é um apelo que a gente faz justamente, a gente não aparece muito justamente por isso, porque tem situações que a gente às vezes vai no mercado, a gente não é bem atendido porque está com o uniforme do rotativo. A gente entra dentro de uma loja, gente, passou uma situação, vou ser bem sincero com vocês, eu bati meu carro, faz muito tempo eu bati meu carro, na verdade bateram em mim, a gente foi registrar o boletim de ocorrência. Quando eu fui registrar o boletim de ocorrência, tem que precisar informar teu nome, né? E eu informei meu nome, meu cargo, que era gerente do estacionamento rotativo, e dali degringolou de um jeito que eu só escutava sobre o rotativo e não escutava sobre o BO. Entendeu? Então a gente não aparece muito justamente por questões como essa, sabe? A gente não gosta de aparecer porque sempre é um assunto polêmico que a gente sempre acaba sobrando pra gente, né? A questão da nota fiscal, como a senhora falou, a gente emite os RPS, no caso. Não todos no momento da compra, né? Mas se você solicitar, eu emito o RPS para você, que é um meio legal, ele já é previsto, e você pode solicitar a nota fiscal grande, que a gente chama, né? Que é a nota fiscal eletrônica, né? Mais uma vez, depois, com todos os dados do sítio eletrônico, a gente fornece e faz todos os pagamentos dos impostos tudo certinho, conforme é solicitado. Inclusive, a gente teve a visita da fiscalização da prefeitura semana passada, para eles darem uma olhada no sistema como a gente emite nota fiscal. A gente mostrou para eles tudo, estava tudo correto, estava funcionando de toda forma. Tá.
Então seria isso, muito obrigado pela tua presença, né? Nada. Que tirou bastante dúvidas, né? E assim a população pode ter conhecimento de como que funciona. Eu sou a favor, né, que o rotativo aconteça na nossa cidade, né, que é um ponto positivo. Então seria isso, meu muito obrigado. Obrigado. Emanuel, primeiramente eu gostaria de dar boa noite aos nossos colegas vereadores, a você por estar ocupando essa tribuna aqui, e agradecer até inclusive por estar dispondo do seu tempo e até a sua paciência de estar aqui, ao público que nos assiste. E querendo ou não, nós vereadores, a gente é o para-choque da sociedade e nós também ouvimos, né? Do mesmo jeito que muitos são cobrados, nós também somos cobrados, inclusive em mercado, farmácia, entendeu? Você nunca deixa de ser político, né? Até nadando na piscina da ABB, eu sou político, eu sou obrigado a responder às pessoas que ali estão. Então, para você ver que em qualquer lugar a gente é cobrado, porque o nosso cargo, né, ele tem o ônus e o bônus. Então, da mesma maneira com que a gente gosta de ser chamado numa solenidade por ser vereador, mas também quando a gente está em nossos momentos até pessoais, a gente também permanece sendo vereador. Aqui, o meu papel maior é ser um interlocutor. E como interlocutor dentro dessa casa, nós também elaboramos entre nós algumas sugestões. Sugestões essas, digo, baseados naquilo que a lei de licitações também nos permite. Por quê? Porque toda vez que nós estamos dando um ônus para vocês, a gente pode fazer. Se a gente der um bônus, isso quer dizer que se a gente der algo que vocês não precisam prestar, a gente não consegue efetuar aqui. Por quê? Porque vocês fizeram uma licitação mediante a regras específicas. Se a gente afrouxar o cinto aqui, significa que a gente está favorecendo vocês, porque as outras empresas, quando fizeram esse processo licitatório, tiveram que concordar que aquele valor poderia ser dado no momento do lance mediante aquelas condições. Se a gente retirar uma condição de vocês, a gente vai estar aqui, de certa forma, dando uma espécie de uma concorrência desleal a vocês. Então, já especificamos isso para a população, o que a gente pode ou não pode fazer de maneira legal. Primeiro de tudo, ouvindo atentamente as outras colocações dos meus colegas, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar para você, e eu quero que você dê essa resposta agora: se nós elaborarmos, trava-língua, essas melhorias de forma oficial para você em um documento, vocês estariam dispostos a sentar com essa Casa de Leis, dialogar e a gente tentar chegar num denominador comum? Com certeza. Então, mediante essa tua afirmativa, eu tenho a primeira sugestão, que é algo que, estudando o funcionamento de vários aplicativos de transação, credenciamento do e-mail por placa. A partir do momento que qualquer transação eletrônica for feita naquela placa, vai vir uma nota fiscal direto no e-mail. Qualquer aplicativo, Mercado Livre, iFood, qualquer um desses emite uma nota fiscal direto no e-mail. Pronto, acabou-se. Solucionou a parte da nota fiscal. Então, o aplicativo teria que ter essa disponibilidade, mas muito fácil de resolver isso internamente. Já o referenciamento de todas as vagas do município de Canoinhas. Por quê? Porque hoje as tuas atendentes, eu digo as tuas porque você responde diretamente por elas, elas fazem um serviço de guardião e não de conferente. A partir do momento que vocês já o referenciassem todas as vagas, essa tua atendente poderia abrir o tablet e saber que todas as vagas estariam legalmente ocupadas ali, ela nem precisava circular, porque a vaga estaria ocupada ali, já referenciada com o numeral, que em outras cidades inclusive tem, cada vaga é numerada. Pronto, se naquela rua tem 10 vagas, as 10 estão ocupadas, essa mulher não precisa nem sair do lugar. Certo? Já economiza tempo e dinheiro. Do mesmo jeito que esse pedido que nós estamos fazendo aqui, da notificação de regularização, ela poderia sair com QR Code para a regularização, e no momento que a pessoa regularizou, seja qual for a forma, vai chegar no tablet da pessoa que está responsável por aquele zoneamento, que isso foi regularizado. Então não precisa lá retornar para verificar esse papel. Então o próprio sistema vai conseguir fazer. Outros municípios já fazem assim. Esse já faz. Então não precisa lá retornar. Então esse tempo de retorno para verificar ou não essa carência que foi dada não é necessário. Porque a pessoa, a partir do momento que faz a regularização daquele aviso de carência, já cai no sistema dela lá, ela já diz que a pessoa regularizou e abriu uma vaga naquele momento ali e regularizou o débito que ela tinha. Então isso é possível, sim, com já o referenciamento. Então são coisas que vocês podem melhorar dentro
desse plano de vocês ali, né, de dados, né, que poderiam até fazer com que vocês economizassem material humano. Hoje a gente tem a tecnologia que economiza o material humano, então a gente tem que seguir essas tendências, verificar, e nunca, não está aparecendo isso daqui, mas a gente não está dando nenhum tipo de assistência para vocês, é porque o meu povo de Canoinhas, a qual eu sou pago para dar soluções e não apontar problemas, ele vai ter que ficar até 2029 com o rotativo. Enquanto nós só apontarmos esses defeitos que vêm, inclusive, de reclamações, esse povo não vai ter uma melhoria no serviço. Infelizmente, não existe isso. Então, nós se reunimos com os vereadores, a gente elaborou uma série de questões que podem ajudar tanto vocês quanto o nosso contribuinte, que hoje, infelizmente, ele tem essas instabilidades, tem a questão também do domínio das tecnologias, porém, cada uma pessoa que domina a tecnologia pode ser uma pessoa que esteja ajudando o serviço de vocês. Hoje, o teu aplicativo, ele dá só comodidade, sabe para quem? Para a pessoa que está usando, não para a tua atendente. Certo? Então, vocês têm que inverter, através do georreferenciamento, essa comodidade que a pessoa tem de abrir o aplicativo e colocar a vaga na tua atendente, que sabe automaticamente, abrindo o tablet dela, que aquela pessoa lá já está, não precisa nem conferir a placa. A vaga dela já está ocupada lá, não precisa nem ter essa necessidade. Então, são coisas que nós colocamos aqui que a gente pode melhorar no atendimento, tanto das pessoas quanto das tuas colaboradoras, né? Então, são fatos simples, porém, você vai ter que mexer na tua base de dados, mexer no teu aplicativo, mas são coisas que não são difíceis. Qualquer celular hoje tem localização, né? Então, seria muito fácil você distribuir isso e fazer. Outros municípios já fazem, você pode, quem já visitou outros municípios, vê que todas as vagas são numeradas, então é fácil de você fazer esse levantamento. Então, é o que a gente tem hoje para dar de solução. E com relação à legislação, nós aqui, vereadores, também estamos abertos a sentar e verificar. Então, gostaria que, num segundo momento, a gente sentasse aqui, para a gente colocar isso para você. É um esboço simples que eu coloquei aqui em poucas palavras, porém depois a gente pode colocar a operacionalização disso, porém que pode ajudar muito o nosso comércio, né, que hoje sofre, porque a facilidade de você comprar produtos online é muito grande. Então, se a pessoa não se sentir segura a hora que sair da sua casa para fazer as compras, ela vai acabar optando pela compra online, né? Eu sei que existem outros fatores, mas porém essa questão da mobilidade, ela ajuda bastante. E dizer para você que nós aqui estamos abertos para o diálogo. Sim, a gente está aberto ao diálogo, porém a gente tem que ter uma contrapartida. Uma abertura de diálogo vem dessa casa e uma abertura de diálogo também tem que vir de lá, né? Tem que ser um diálogo em conjunto. Mais uma vez agradecer a tua presença aqui e reforçar para a população. Se vocês têm algo a falar, a dizer, procure os superiores. Quem está na rua, gente, não faça isso, né? Por favor. Eu sei, porque eu vejo quantos funcionários a quais eu era coordenador de equipe sofriam na rua, então eu sei que muitas vezes aquela pessoa que acaba recebendo aquilo é a que menos deve nessa situação, né? Então é um pai de família, é uma mãe de família que está lá, né, que tem sentimentos, e quem tem que resolver as coisas, sim, essas pessoas procurem. Diferente caso, siga em frente. A questão de sentar e a gente conversar, a gente sempre fica em aberto, sempre. Quando precisar, a gente pode sentar, conversar, fazer, assim como a gente faz com a Camila, que é responsável pelo departamento de trânsito. Toda vez que tem algum questionamento, ela me chama, a gente senta, a gente conversa, a gente entra num denominador comum, e a gente também fica aberto a casa para fazer isso. A gente também quer diminuir essa questão, essa confusão, vamos dizer assim, que se gerou. A gente também tem um interesse, é um interesse recíproco para que a gente diminua um pouco as questões que a gente tem hoje em dia, né? E agradeço a vocês mais uma vez pelo espaço, por ter deixado a gente poder expressar também algumas informações que a gente precisa passar para o público, para poder todo mundo ter a informação e estar ciente do que pode estar acontecendo. Muito obrigado. Valeu, obrigado.
Passamos à ordem do dia. Senhor presidente, Sim. solicito que seja colocada em deliberação do plenário a inclusão de regime de urgência do projeto 42 de 2025, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Solicito ainda a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do referido projeto. Coloco em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência do projeto de lei 42 de 2025. Está em discussão? Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a tramitação em regime de urgência do referido projeto de lei. Coloco em deliberação do plenário, na ordem do dia, a votação do referido projeto 42 de 2025. Está em discussão? Senhor presidente? Sim. Gostaria somente de falar sobre o dia de hoje, né, 12 de maio, dia do enfermeiro. Né? É claro que o repasse do piso salarial não está atrelado, né, à comemoração dessa data, mas não posso deixar de parabenizar a todos os meus colegas enfermeiros que desempenham com muito carinho, muita atenção e honra, né, o trabalho da enfermagem. Então, Florence Nightingale foi a nossa precursora, né, teve a humanidade acima de todos os trabalhos, e ela, eu acho que cada um de nós carrega, né, na sua prática profissional hoje esse espírito ainda, né? E nada mais justo que a recompensa financeira também venha, né? E principalmente para aqueles que estão nos hospitais, e esse piso, né, é um reconhecimento muito importante. Lembrando, gente, que esse piso ele é fictício, né? Ele traz o nome de piso, mas ele hoje está ligado a um repasse do governo federal, e que se ele não acontecer, não há esse pagamento do piso, né? Então, enquanto o governo federal estiver custeando esse piso, há esse repasse. Por isso que todo mês nós precisamos ficar fazendo a lei, né, de repasse, senão ele não vai acontecer. Mas seria isso, só um parabéns, assim, com muito carinho para todos os colegas enfermeiros. Continua a discussão. Nada mais do que digno e justo que a nossa representante da classe aqui, da Câmara de Vereadores, fizesse a inclusão desse projeto, e lembrando que ele vai ser um projeto recorrente todos os meses, né? Haja visto que o valor tem que ser repassado mensalmente mediante a prestação de contas, então é por isso que a gente segue esse rito de fazer todo mês a votação desse projeto de lei autorizativo ao município de Canoinhas. O Hospital Santa Cruz não consegue receber esse recurso de forma direta, já explicando novamente, então ele vem para o município e depois é repassado para o hospital. Tem que haver esse entreposto, e mediante a prestação de contas, lembrando que o hospital tem que fazer essa prestação de contas. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a inclusão na ordem do dia, o projeto de lei 42 de 2025. Passamos para a votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 42, que autoriza o município a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para o cumprimento do, entre aspas, piso salarial nacional dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 42 de 2025. Passamos agora aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário ad hoc, vereador Edmilson Verca, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 233 de 2025, de autoria do Edil Ivan Kraus, requer que seja encaminhado ofício à empresa IPROF Limitada, solicitando que sejam encaminhadas as seguintes informações complementares à resposta do requerimento número 157 de 2025, cujas respostas foram consideradas inconclusivas. Primeiro, encaminhamento dos valores arrecadados e repassados ao município. Segundo, data que foi realizada a pesquisa com especialista em estatística. Terceiro, informações sobre os canais oficiais de denúncia de problemas.
especificando quais meios estão disponíveis à população para esse fim. Quarto, esclarecimento quanto à inconsistência nos dados apresentados. Enquanto a pesquisa afirma ter sido realizada com 121 pessoas, o número de respostas quanto à existência de problemas limita-se a apenas 26 respostas, solicitando, portanto, justificativa clara sobre essa discrepância. Está em discussão? Assunto amplamente discutido durante a tribuna, né? Colocamos em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 234/2025, da autoria da vereadora Kátia Liscovs, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando as seguintes informações sobre a empresa responsável pelo prontuário eletrônico. Primeiro, qual o valor mensal pago à empresa? Segundo, como funciona a assistência técnica para as equipes? Terceiro, a empresa já foi notificada por problemas no desempenho? 4. Solicito que sejam encaminhadas as notificações emitidas e as respostas da empresa. Senhor presidente. Está em discussão. Vereadora autora. Esse requerimento ele se faz necessário considerando que hoje há em vigência um contrato com o sistema digital que operacionaliza o prontuário eletrônico. E eu gostaria de pedir para a assessoria da casa ainda incluir mais uma pergunta se a UPA está utilizando esse mesmo sistema. Porque é um sistema que tem uma operacionalização muito boa, ele é interligado, né? Ele vem sanar uma carência que o Sistema Único de Saúde traz, que traz um prontuário que é o ESUS, que não conversa entre os setores, e hoje o IDS traz essa interface que é bem legal, porém ele tem apresentado bastante instabilidade nos últimos dias, né, ou meses, talvez posso dizer, algumas coisas que não estão sendo, né, a entrega para os profissionais não estão sendo de acordo com aquilo que é a expectativa gerada. Também alguns registros tenho percebido que pela UPA tem sido feito de forma diferente, não sei se eles estão usando, porque o contrato é para que eles estivessem usando. E antes nós tínhamos alguém no município que sempre nos oferecia suporte técnico e agora não tem mais. Então seria nesse sentido somente a busca, né, por respostas nesse requerimento. Continua em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 235/2025, da autoria de toda a agilidade, solicita que seja encaminhada a moção de parabenização às equipes de saúde do município que trabalharam na campanha de vacinação realizada no sábado, dia 10 de maio de 2025, como forma de reconhecimento público pelo empenho, dedicação e compromisso com a saúde da população. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação, mas por ser uma moção de parabenização e de assinatura de toda a agilidade, o deferimento é automático. Passamos às explicações. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Sim. Então, caso não haja mais requerimentos, passamos para as explicações pessoais. Solicito ao vereador Jurbanski que informe se existem vereadores em falar de assuntos pessoais. Vereadora Kátia Liscovs. Boa noite mais uma vez, senhor presidente. Gostaria de trazer aqui ao conhecimento de todos a minha revolta e indignação com relação a um serviço prestado pelo Hospital Santa Cruz, mais especificamente, né, na especialidade de urologia. É um contrato que não é barato, né? É um contrato que é pago um valor bastante significativo e tem-se percebido um descaso por parte de alguns profissionais em relação ao encaminhamento com um paciente. Vou citar especificamente um paciente, né? E eu tenho autorização da família de citar, inclusive, o seu nome. Eu não vou fazer para que não haja exposição, né? Mas se houver alguma dúvida em relação ao caso, a família está ciente e concordante com a exposição do caso. Um paciente de 81 anos, com sequelas oncológicas, que precisa de um procedimento. O médico, ele avalia um exame e diz que requer internamento para tratamento, e esse médico se nega a fazer o procedimento e se nega a fazer o internamento do paciente, encaminhando um paciente de 81 anos para fazer uma consulta com um especialista que nós só temos a referência em Florianópolis, de uma coisa que podia ser tratada aqui em Canoinhas, né? Isso incorre em um erro técnico, principalmente, mas muito mais do que técnico,
técnico é desumano, né? Então, eu acho que nós, enquanto fiscais da gestão, né, que somos, nós não podemos admitir que um tipo de serviço dessa forma seja oferecido para a nossa comunidade. Porque eu já tive a oportunidade de conversar sobre a família com um desses profissionais que me dizia ter muito respeito pelos seus pais, pela sua mãe, que eu acho que é uma palhaçada e um desrespeito. Eu acho que o que ele faz com os outros, ele deveria de não esperar que fizesse com os pais dele, né? E vendo isso acontecer, me entristece enquanto profissional de saúde, num dia que é especial para mim, como profissional, de relembrar o meu juramento, e eu acho que talvez o contrato deveria ser iniciado assim: relembre aquilo que você jurou, aquilo que você estudou. Porque o profissional que faz isso com um cidadão de 81 anos, ele não pode ser chamado de médico, de humano, de nada, né? Isso, para mim, é um monstro que está lá tentando cuidar, não é cuidar, né? Está oferecendo um serviço para a nossa comunidade. Então, fica aqui a minha revolta, a minha indignação. A família está orientada a procurar os meios legais de denúncia, né? A ouvidoria da prefeitura, o Ministério Público, o Conselho Regional de Medicina. Eu sei que é difícil de a gente conseguir operacionalizar lá uma denúncia, mas é importante e necessário que as pessoas façam isso, porque nós não podemos ficar à mercê de pessoas que fazem esse tipo. E principalmente chamar a atenção, né, das pessoas que são os fiscais de contrato, para que esse tipo de situação seja punido com o rigor que merece ter, né, porque a gente precisa primeiro ser humano para tratar de pessoas. Nem os animais merecem ser tratados com tanto descaso como o seu Miguel tem sido tratado. Tá? Muito obrigada. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente. Lembrando, né, vereadora, que o juramento feito por todos os profissionais de saúde, ele foi elaborado durante um momento de guerra por um médico muito famoso na época, na Grécia, e ele serve para que vocês não revivam todos esses momentos, para vocês lembrarem que a vida humana é mais importante que qualquer convenção, que qualquer fronteira e qualquer poder aquisitivo. Então, muitas vezes as pessoas, antes de fazer qualquer decisão, tomar qualquer atitude, lembrem aquilo que vocês se comprometeram quando ocuparam o cargo. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra amanhã em regime ordinário, no mesmo local, no mesmo horário. Boa noite.